Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace e neste vídeo super especial vamos falar sobre um Exu poderosíssimo, complexo, perigoso, mas extremamente importante nas nossas vidas, que é o Exu Sete Facadas. Salve seus sete facadas! Antes, quero pedir a você que me assiste que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e manda bem esse like. Porque dessa forma vamos mostrar para o YouTube a relevância do nosso trabalho para a divulgação de culturas negras e afro-brasileiras. Então conto com você. Sem mais delongas. Exu Sete Facadas, também conhecido como Exu Sete Facas, é um Exu muito antigo. É um Exu que dificilmente incorpora. Muito porque, com todo sentido, muitos pais de santo, mães de santo, têm medo de deixar que essa entidade incorpore, devido ao seu alto grau de violência. É uma entidade extremamente violenta. O nome é Sete Facadas, ou Sete Facas, é um Exu brabo. Há quem diga que ele foi um capitão do mato. Há quem diga também que ele foi um bravo general. Há quem diga que ele foi um soldado intempestivo. Há quem diga que ele foi um policial. Podemos perceber, então, que a grande força de sua atuação é a energia do grande Pai Ogum. E também de Exu. Entretanto, de onde ele surgiu exatamente? Deixo para cada um pegar de onde quiser. Vamos tentar entender como ele trabalha. Sete facadas. Geralmente, seu ponto de força, locais para entregar trabalhos para ele são só lugares tranquilos. Porta de presídio, porta de prostíbulo, subida de favelas violentas. E é importante destacar aqui o seguinte: estou dizendo favela com todas as letras. Não essa história de comunidade carente, não é favela. Eu tenho orgulho de ser cria de favela. Então, favela também recebe, às vezes, dependendo de seu caminho, em porta de necrotério, por exemplo. Há diversas histórias que contam, por exemplo, que Exu Sete Facadas, se ele incorporar numa pessoa, ele se arrisca a pegar uma faca e enfiar na barriga de alguém. Há quem diga, e sempre as pessoas dizem muita coisa, mas, como diz o ditado, falar, papagaio também fala. Mas dizem por aí que Exu Sete Facas ou Sete Facadas é a mesma entidade. Incorporou em um médium e o médium esfaqueou um pai de santo. É importante dizer o seguinte: as sete facas, as sete facadas, são elementos que indicam que esse Exu é, além de extremamente precavido, ele usa sim de fato a violência como método de trabalho. A violência, entretanto, não quer dizer que ele obrigatoriamente vá incorporar uma pessoa para esfaquear uma outra, porque o espírito não tem desafeto. Entretanto, muitas vezes, seus médiums são médiums que costumam ter o ímpeto muito maior do que outros. Costumam gostar muito da violência e dos jogos bélicos. Então, neste sentido, faz todo sentido, digamos assim, que tente não se trabalhar esse médium para receber essa entidade, e sim que essa entidade trabalhe apenas no plano espiritual, sem uma incorporação.
Causa medo? Causa. É para causar? É. Mas, sobretudo, respeito, muito. Admiração, maior ainda. Imagina você o seguinte. Olhando por um lado, podemos pensar o seguinte. Nossa, se eu tiver incorporado o Exu 7 facadas, eu posso cometer um assassinato. E eu vou preso, porque a Padilha mata e não vai presa. A gente mata e vai. Com o Exu é a mesma coisa. Então quem paga sempre é o médium. Então eu posso pensar, poxa, então nesse contexto, se eu incorporar essa entidade, eu posso cometer um assassinato. Não é bem por aí. Se fosse dessa forma, então a gente estaria também dizendo que você, ao incorporar uma pombagira, vai se tornar homossexual, porque pombagira é uma mulher muito sensual. Então, você pode pensar, por exemplo, que se você incorporar um Exu, um Zé Pilintra, um malandro Zé Pilintra, lembra vocês, dia 13 de março, workshop sobre malandragem, malandro no come padê. Então, vagas limitadas. Então, se você é mulher e incorpora Zé Pilintra, então você obrigatoriamente virará homossexual? Se a gente pensa isso tudo, sim. Então a gente tem que pensar que se incorporarmos o Exu 7 facadas, a gente vai ser esfaqueando os outros por aí. Mas não é bem assim. Primeiro, também é importante destacar que não há problema nenhum na homossexualidade. Acho que está muito claro isso em tudo que a gente fala ao longo dos vídeos. É importante a gente entender que a entidade é um ser espiritual. E como ser espiritual, ele não tem picuinha como nós temos. Pode acontecer do médium passar à frente ou tentar passar à frente da entidade e fazer alguma coisa e dizer que foi a entidade que fez. É uma grande injustiça. Então, se a gente pensa dessa forma, então Exu de fato é o diabo. Eu, Wallace, não penso dessa maneira. É importante destacar que Exu 7 facadas é um Exu extremamente ágil. É um Exu que trabalha desfazendo demandas com enorme facilidade, com muita tranquilidade. Parece que nem houve demanda nenhuma. É um Exu que trabalha nas energias densas que estão geralmente nesses ambientes onde eu falei anteriormente, que são locais propícios para se entregar oferenda para ele. Isso não quer dizer que são maus lugares, não. Quer dizer que esses lugares possuem energias muito densas, porque vai todo tipo de gente para esse lugar, vai desde pastor evangélico até grandes assassinos. Dentro dessa força energética toda, insistindo que onde há energia há Exu, o Exu mais capacitado para estar nesse lugar é o grande Exu 7 facadas. Ele é um Exu que gosta de bebidas muito fortes, mas também toma cerveja, porque ele também tem uma relação forte com a malandragem. É um Exu que trabalha muito o desenvolvimento da autodefesa da pessoa. Ou seja, se você é uma pessoa extremamente mansa e que não se irrita nunca, o 7 facadas ele vai te impulsionar a agir e a dizer, meu irmão, como é que é? Por que você está falando assim comigo? Fala de jeito com a minha esposa. Fala de jeito com meu marido. Fala de jeito com meu filho. Fala de jeito comigo. Isso é a atuação de 7 facadas. Não necessariamente que você vai pegar e sair enfiando faca nos outros. Não podemos confundir essas coisas. Agora, é um Exu de energia muito densa? É. Dá para ficar dentro de casa? Cada um sabe de si. Melhor ele ficar na rua. Por que é melhor ficar na rua? Porque a atuação de trabalho dele mais eficiente é na rua. Então eu posso levar ela para ir dentro da minha casa? Eu acenderia. Com toda a razão. Porque eu vou pensar que o Exu vai fazer mal para mim? Não, não vou pensar isso. Precisamos desmistificar Exu. Precisamos acabar com o pensamento europeu e o pensamento cristão, principalmente, que demoniza o Exu. Mas também não podemos santificar Exu, que não é santo. Então, Exu 7 facadas é sim, de fato, um Exu de energia extremamente densa. Essa densidade toda deste Exu
faz com que geralmente não se incorpore, porque de tal densidade, muitas vezes, o próprio médium talvez não aguente receber essa incorporação toda. Quem é mulher e é protegida, por exemplo, do grande mestre Tranca-Ruas, sabe que quando ele chega, seu corpo fica todo dolorido. Médium do Tranca-Rua, você mulher, deixa nos comentários se não acontece isso com você. Então, geralmente, se passa esse Exu para trás e trata-se de um outro. Tudo em acordo. Para o melhor desenvolvimento espiritual de você, que é um médium. Exu é o nosso guardião, nosso mestre, nosso guia, o nosso grande protetor. 7 facadas, mais ainda. Então, o desenvolvimento espiritual que ele trabalha é basicamente de você ter a autoestima tão grande a ponto de você não aceitar que gritem com você, que tentem te fazer de bobo, que gritem e você não consiga ter voz ativa. Isso é a atuação de 7 facadas, a atuação de Ogum. Lembrando, assassinatos, tudo o que se comete de crime, quem responde é o médium. Então, um tratamento espiritual sempre é fundamental para toda pessoa que está trabalhando no campo mediúnico. Antes de terminarmos, importante, quer conhecer teu Exu? Entre em contato com a Casa da Padilha. E aí jogaremos os búzios e saberemos quem é o seu Exu e o que ele quer para poder continuar cuidando de você e se aproximando de você. Aliás, fazendo que você se aproxime dele. Quando você dá um padê, você se aproxima dele e não ele de você. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e na axé da Maria Padilha. E lembrando, não só seus 7 facadas, como qualquer outro Exu, não sabe trabalhar com ele? Não trabalha. Não trabalha. Pede orientação ao Pai de Santo. Axé.